Oi, gente, 6 de maio de 2022, começa agora o Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre sequelas pós-Covid e terapias baseadas em luz. Vamos saber como a aplicação das técnicas ajudam a regenerar tecidos e a tratar, por exemplo, lesões musculares. Se você participe, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Agora vamos ao giro de notícias. Fiocruz assina acordo de cooperação com a farmacêutica MSD para produzir o primeiro antiviral oral contra a Covid-19. Trata-se do Molnupiravir, medicamento aprovado nos últimos dias pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para uso emergencial. Indicado apenas para adultos com risco de evoluir para a forma grave da doença. O fármaco não é recomendado durante a gravidez nem no período da amamentação. E vale lembrar, o medicamento não substitui a vacinação. Estudo internacional, incluindo a participação de brasileiros, mapeia o desenvolvimento do cérebro humano, sistematizando a evolução cerebral desde as primeiras semanas do feto até os 100 anos de idade. Cerca de 124 mil exames de ressonância magnética foram analisados para dar origem a um banco de dados. A expectativa dos cientistas é gerar referências para a clínica médica, aprimorando o entendimento sobre o surgimento de distúrbios e doenças neurodegenerativas. E que tal celebrar o Dia das Mães com um passeio no Museu de Astronomia e Ciências Afins? A dica é visitar a exposição Álvaro Alberto, o homem que sabia demais. É dedicada a um dos principais cientistas brasileiros, forte defensor de investimentos em ciência, educação e tecnologia para o desenvolvimento do país. O museu fica em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e a entrada é grátis para quem mora aqui ou vem de outros lugares. E funciona de terça a sábado. Mais informações, acesse mast.br/museu. Novas terapias à base de luz apresentam resultados promissores no tratamento contra as sequelas da Covid-19. É o que indica a pesquisa realizada em parceria com cientistas do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida. São estudos que combinam, por exemplo, fotobiomodulação e fotodinâmica, com aparelhos de laser, ultrassom e pressão negativa. Para explicar sobre isso, convidamos o professor e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da USP, à frente dos estudos, Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Olá, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui falando de ciência, ciência em prol da vida, ciência em melhoria da vida, né? Com essas técnicas modernas de reabilitação pós-Covid. Maravilha, a gente também aproveita para agradecer a sua presença e vamos lá, vamos começar exatamente por aí, né? Por essas novas terapias, essas terapias à base de luz. Explica para a gente, né? O que são essas novas terapias e como elas funcionam. Olha, a luz, embora nós não realizamos fotossíntese como as plantas, a luz interage muito com o metabolismo, né? Porque nós não somos transparentes, então essa energia da luz pode se transformar em energia química ou mesmo energia térmica. Ambas as formas melhoram o metabolismo em várias situações. E, através dessa melhoria, a gente consegue acelerar a regeneração tecidual, modificar rotas metabólicas que liberam endorfinas para alívio da dor, que ela também é anti-inflamatória. Então, as técnicas de luz, que faz parte de um elenco chamado fototerapia, já é bem conhecida. Então, o que nós fizemos é combinar com outras modalidades para realmente desenvolver protocolos e aparelhos que vão ajudar na reabilitação daqueles pacientes que tiveram Covid e que ficam com alguma sequela que acaba incomodando muito, né? Às vezes até evitando a pessoa de voltar à sua vida normal. Então, é isso que esse trabalho demonstrou, utilizando muitos profissionais de saúde e muitos pacientes que têm sequelas pós-Covid.
E aí, doutor, também para a gente, né, aprender um pouquinho mais sobre essas técnicas, traz para a gente alguns exemplos de como funciona aí, por exemplo, a fotomodulação, a fotodinâmica, agindo, né, como o senhor disse, no nosso organismo, no nosso corpo. Olha, uma das coisas que a fototerapia faz, ela é ajudar o metabolismo dos ácidos lácteos que nós temos nos músculos, quando a gente entra em fadiga muscular, a dor muscular pós-exercício, né? Ou pós um esforço excessivo. E os pacientes pós-Covid, eles têm muita fadiga muscular, eles têm se mostrado com isso. E isso, obviamente, se a gente ajudar a combater aquilo que está causando a dor, aquilo que está causando a fadiga, você, de alguma maneira, está reabilitando o paciente para continuar, né, com suas atividades livre daquela manifestação. E como que isso funciona? Tudo isso funciona a nível das reações bioquímicas que estão acontecendo lá no interior da célula, nas fibras musculares, e que a luz tem uma participação importante, como foi descoberto ao longo dessas últimas décadas, que se estabelece essa nova modalidade terapêutica. Além do que a luz, ela tem um estímulo regenerativo muito importante. Então, ela não só atenua a dor, como ela estimula a formação de colágenos, formação estrutural, que acabam dando o arcabouço, que é importante para a atuação muscular, por exemplo, no exemplo que nós pegamos, adequada, sem aquelas consequências que a pessoa ficou com após ter a Covid. E aí, doutora, a pesquisa nela traz aí que temos dados promissores. E eu gostaria que o senhor detalhasse isso para a gente, trouxesse alguns dados, quais são aí as indicações, né, que apontam que são resultados positivos. Olha, é assim, quando a gente trata qualquer doença, as técnicas e nem os remédios funcionam 100%, né? A gente tenta desenvolver procedimentos que ajudam o maior número de casos possíveis, né? É assim que se faz os protocolos, que são os procedimentos. Então, no caso, por exemplo, da perda do paladar e do olfato, para muita gente não incomoda, mas para muita gente aquilo é essencial e ela fica incomodada. Então, o estímulo com luz, impressão negativa ou mesmo ultrassom nesses casos, eles ativam a regeneração daquelas células sensoriais. E aí a pessoa vai, então, voltando a ter a sensação, ao olfato, né, ao cheiro, ou ao paladar, ao gosto. E é assim que isso funciona. Zumbido de ouvido também está afetando as pessoas pós-Covid, seja por uso abusivo de alguns medicamentos, ou seja, algo inerente da doença. Nós não sabemos tudo da doença. Mas é um problema neuromuscular, é um problema neuromecânico. E o fortalecimento de toda a parte muscular que envolve a detecção de som, juntamente com a parte neurológica, isso pode ser conseguido com estímulo luminoso, você acaba, então, acelerando, diminuindo aquelas consequências do zumbido, dando, novamente, chance de reabilitação e uma vida normal para a pessoa sem aquilo que fica incomodando. E aí tem inúmeros outros exemplos, né? Uma das sequelas importantes é a rigidez muscular. E aí a pressão negativa, que é aquela, eu diria, aquela chupada, é um aparelho que faz uma sucção. Então traz sangue, fotoestimula, oxigena, estimula a formação de vasos, isso dá condição de remover aquela rigidez muscular, dando à pessoa um conforto maior, permitindo que ela, então, se livre daquela sequela, daquela rigidez muscular que causa dor. Nós estamos trabalhando muito nas úlceras, muitos pacientes tiveram que ficar acamados, ficar isolados, né? Ficar imobilizados durante longos tempos nas UTIs. E isso causa as úlceras, que chama úlceras de decúbito, que, portanto, precisam regeneração tecidual acelerada. E aí, nesse caso, o ultrassom mais a laser terapia tem melhorado e acelerado a formação de novos tecidos e a regeneração tecidual e a recuperação daquelas feridas. E, doutor Vanderlei, como é que as pesquisas, né, os estudos foram aí desenvolvidos? Quem participou? Eram pacientes que foram acometidos pela forma grave, pela forma mais branda aí da doença? Como é que foi desenvolvido isso?
Olha, nós trabalhamos com cultura de células, com modelos animais, já faz mais de 20 anos. Então, nós sabemos o efeito da luz, do ultrassom, da pressão negativa, em vários tipos de modelo. A gente não chega já aplicando em pacientes. Então, isso é uma longa história de décadas, onde a gente aprende o efeito desses agentes físicos no metabolismo, em determinadas doenças, e aí nós vamos e transferimos para a clínica. E aí nós envolvemos, então, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, médicos, que identificam, né, o problema e nos ajudam a criar os grupos de pacientes com os quais nós fazemos as primeiras aplicações e a otimização do processo, que é aquele que leva aos melhores resultados. Feito isso, nós disponibilizamos para a sociedade na forma de protocolos, com aparelhos devidamente aprovados pela Anvisa e tudo isso, para serem aplicados de uma forma ampla nessa reabilitação. E aí também falando um pouco, né, dos aparelhos, dessa técnica, né, das técnicas combinadas aí com o aparelho, né, laser, ultrassom, pressão negativa. Essa tecnologia é nossa, importada, né? Como é que está o desenvolvimento disso? Olha, essas tecnologias, elas existem individualmente. Só que para você melhorar o metabolismo, você tem que ter os nutrientes para o metabolismo agir. Então, nada mais lógico do que trazer ali os nutrientes através de motivar a circulação sanguínea naquela região. Daí vem a ideia da pressão negativa. Outra coisa é a homogeneização e um fenômeno que chama cavitação. Quando a gente põe o ultrassom, a gente causa pequenas explosões dentro das células, que é o que, de alguma maneira, causa o ambiente necessário para ativar determinadas rotas metabólicas. Então, combinando essas técnicas com a luz, que é aquilo que transporta um pouco de energia para se transformar em energia química ou mesmo térmica lá dentro da região que precisa ser tratada, é uma combinação ideal, um sinergismo que a gente chama, trazendo as condições e os elementos necessários para, de alguma maneira, atuar no metabolismo, fazendo com que a reabilitação ou a recuperação daquilo que estamos tratando ocorra de uma forma mais rápida. E aí um ponto, né, que o senhor tocou aí, falando da questão de levar todo esse conhecimento, né, para a sociedade, que isso esteja disponível para a população. Uma das questões é a criação de centros de referência, de reabilitação, tem aí um consórcio. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Nós criamos um centro onde os profissionais da saúde vão, recebem treinamento e recebem os pacientes que estão vindo de todo lugar, indicado pelas UPAs, pelos postos de saúde, por médicos, né? Todo mundo que está se queixando dessas consequências pós-Covid, eles vêm para esse ambulatório. Mas antes disso, nós já tínhamos um ambulatório aqui muito bem estabelecido para o tratamento das doenças crônicas, como é o caso da fibromialgia, da artrite e da doença de Parkinson, para a reabilitação dessas doenças, porque, infelizmente, elas não têm cura, né? Então, nós simplesmente estamos expandindo agora para o pós-Covid e parece que o sucesso tem sido muito grande e as pessoas têm conseguido realmente atingir um grau de recuperação dessas sequelas num tempo maior do que aquelas que não estão realmente sendo expostas a esse tipo de tratamento. E aí seria também uma questão de um avanço, né, terapêutico para tratar a questão aí das sequelas da Covid. Só que a gente também pensa, né, no grande acesso. Isso seria possível, né, esse desenvolvimento, esse trabalho ser feito no SUS? Ou seja, o que eu quero dizer é qual seria, né, o impacto disso na saúde pública? Olha, não há dúvida que essas sequelas terão um grande impacto na saúde pública e vai além, os impactos vão além da saúde pública. Tem um impacto econômico, tem um impacto social, se as pessoas não conseguirem voltar a trabalhar, nós temos um contexto que vai além da saúde pública, né? Então, os aparelhos já estão aí, as técnicas desenvolvidas, livros publicados,
trabalhos científicos em revistas internacionais, cabe agora aos líderes aí, às autoridades, montarem aí os seus centros. Os aparelhos estão disponíveis comercialmente para se montar os centros, e nós temos profissionais que ajudaram a desenvolver tudo isso, prontos para treinar outros profissionais da saúde, para que a técnica seja disseminada em todo o país para atender aqueles que precisam, né? E, doutor Vanderlei, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, né, do nosso programa, e eu estou recebendo aqui a participação da nossa audiência com perguntas aqui um pouco mais da área de serviço, voltadas aí para as queixas, né, da Covid-19, as pessoas querendo saber, assim, quais são as maiores queixas no pós-Covid, né, de dores também ligadas aí à fadiga e dores musculares. Então, aí, se eu pudesse comentar um pouco sobre isso. Olha, nós temos tratamentos para dores com analgésico, com anti-inflamatório, tudo isso. Mas nós não podemos saturar as pessoas com isso. É necessário técnicas de reabilitação que a própria fisioterapia pode ajudar a população. Nós temos uma classe de profissionais muito bem formados aqui no país, que são os fisioterapeutas, e é esses que nós estamos preparando, os dentistas também, no caso da orofacial. E nós temos um problema também, né, com a parte de reabilitação neurológica. Nós estamos com problemas neurológicos de pacientes pós-Covid e circulatórios. Para isso, a gente desenvolveu aquela bota de fazer a massagem pneumática para motivar a circulação, né, para que as pessoas não tenham essas sequelas circulatórias do pós-Covid, principalmente aquelas que tiveram casos mais graves, né, consequências mais profundas da doença. E aí também, né, pensando nos desdobramentos, o avanço das pesquisas, quais seriam aí os próximos passos? Olha, nós aqui somos cientistas que desenvolvemos técnicas e tecnologia, né? Cabe ao sistema da saúde verificar que, de fato, essas técnicas são boas, através de todos os trabalhos que nós temos feito, e disponibilizar para a sociedade, né? Os trabalhos que a gente faz são com grupos de pacientes para o desenvolvimento. A partir daí, a Anvisa aprova, como já aprovou, e então ela é reconhecida e cabe então aos profissionais da saúde disponibilizar essas técnicas para a população de um modo geral. E nesse processo de investigação científica, qual foi o maior desafio? Olha, o maior desafio é você, às vezes, desenvolver um aparelho específico para, por exemplo, como eu disse, a parte circulatória, né, que normalmente tem que ser feita com esses movimentos peristálticos e tudo isso. Então, você tem que desenvolver algo que motiva a circulação, ao mesmo tempo que acelera o metabolismo, né, para ver a reformação de vasos, para ver a oxigenação para o paciente recuperar mais rapidamente. Então, são esses os desafios. E muitas vezes nós temos que ir de um modelo animal para o ser humano. Então, nós temos que imaginar como que fazer essa translação. Mas isso é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Para isso que existe os cientistas que se preparam para entender um princípio, fazer a sua prova de validade e transladar para aplicação no ser humano. Isso a gente tem feito muito bem. Essa não é a primeira vez que nós desenvolvemos aparelhos, né? Nós temos toda uma nova tecnologia para descontaminação de órgãos, para transplante, tudo isso, tudo feito na mesma lógica, tudo feito em anos e anos de trabalho, muitas teses de alunos, para a gente chegar ao ponto que nós podemos disponibilizar para a sociedade aquilo que ela mesma investiu para ter competência nacional, para retornar o seu benefício, né? É isso. E agora, para a gente encerrar bem pontual, o que chamou mais atenção na pesquisa? Olha, o que chamou mais atenção em todos os protocolos, para mim, foi a reabilitação do zumbido de ouvido. Porque a gente vê pessoas, depois de fazer algumas sessões, ela fala, puxa, eu estava com esse zumbido, fazia anos, eu estava enlouquecendo, agora atenuou. Porque a gente reabilita, a gente não cura. Essas doenças são complicadas, né? Parkinson, zumbido de ouvido. O que a gente pode fazer é criar aí um tipo de protocolo que a pessoa vai fazendo a sua fisioterapia e vai convivendo com aquilo de uma forma mais tolerável. E cada vez que uma pessoa chega e fala, puxa, você salvou minha vida,
eu me sinto totalmente realizado por todo o esforço feito com toda a minha equipe. Isso não é um trabalho sozinho, é um trabalho muito bem financiado pelo governo aqui do estado e pelo governo federal, com mais de 100 pessoas envolvidas, dedicando também as suas vidas ao benefício. Então, essas coisas todas me impressionam. É isso, é a ciência em defesa da vida. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão por tanta informação aqui no Boletim. Até a próxima. E você fique com a gente. Confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Te vejo por aqui na segunda-feira, ao vivo às 3 da tarde e depois às 7h30 da noite na TV. Até lá, ótimo Dia das Mães e bom fim de semana.